azar o teu. Glória a Deus. Salmo 107, verso de número 23 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. Viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado por esse segundo culto, nesta noite especial de aniversário dessa igreja tão amada, Senhor, e que a gente percebe a vida do Espírito pulsando, a alegria do Senhor fortalecendo, estando em todos os setores, em todas as áreas dessa igreja, Senhor. A minha oração é para que isso se perpetue, continue até que Jesus volte. Uma igreja relevante nessa cidade, uma igreja predominante, implantando o reino para a glória do Teu nome nessa cidade, Senhor. E a verdade é que tudo o que necessitamos para que as coisas aconteçam é recebermos uma palavra, crermos na palavra e vivermos em fidelidade a esta palavra, sabendo que o Senhor é fiel para cumpri-la. E aqui, Senhor, eu tenho certeza que eu estou diante de uma igreja que está habituada com a Tua palavra pura, genuína, viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E eu te peço mais uma vez, Senhor, fala conosco, dá-nos, Senhor, uma porção maravilhosa, tal como foi lá em João 2, quando o vinho já havia acabado, mas a melhor porção, o melhor vinho o Senhor havia guardado para o final. Que seja agora, Senhor, sobre esta igreja, sobre esse povo, sobre esse momento, um encerramento de uma festa maravilhosa para a glória do Teu nome, mas não apenas de movimentos e sentimentos, mas sobretudo de palavra poderosa sobre os nossos corações. Abrimos o nosso coração para a Tua palavra e te pedimos que o Teu coração seja revelado ao nosso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Este é um salmo de 43 versos, que em algumas bíblias o título do salmo é O Senhor que socorre os aprisionados, os aflitos, os angustiados. O Senhor que socorre todos os que estão perdidos, todos os que estão sobrecarregados. E isto já é uma promessa de Jesus. Jesus, quando se encarnou, praticamente 1000 anos depois desse salmo ter sido escrito, ele declarou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu jugo, e vocês encontrarão de fato alívio, descanso para as suas almas. E quando o Senhor estava falando a esta palavra, o Senhor estava falando para as ovelhas perdidas de Israel, para todos aqueles que haviam se perdido no caminho, ovelhas como aquelas que andavam sem pastor e que moviam o coração do Senhor em compaixão. E elas são um arquétipo, elas são aquelas pessoas daquele tempo, eram um arquétipo da humanidade como um todo. A humanidade que se perde, a humanidade que se corrompe, a humanidade que faz escolhas erradas, a humanidade que, por conta das suas más decisões, colhem frutos amargos. Esse salmo, ele vai falar exatamente disso. São 43 versos falando sobre a decisão do homem em rebeldia à palavra do Senhor, a decisão do homem em descrédito à palavra do Senhor. Alguns nem duvidam da palavra de Deus, mas tão somente foram aprisionados, escravizados por outros homens, a perversidade de outros que muitas vezes nos abala, nos ataca. Aqui também esse salmo vai falar da autossuficiência, talvez um dos maiores problemas. Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo que eu resolvo, deixa que eu conheço. O orgulho, a vaidade, a presunção, a autossuficiência nos leva muitas vezes a escolhermos caminhos errados. E este salmo está falando exatamente disso.
Mas esse salmo começa dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal dura para sempre. E ele vai terminar no último verso dizendo assim: os sábios reflitam nisto. Quem está em Cristo aqui? Você sabia que Jesus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento? E que a sabedoria é algo que qualquer um que deseja pode pedi-la, e o Senhor livremente dá, está escrito assim também. Então eu sei que eu estou entre sábios, porque estou entre curiosos, desejosos pelo conhecimento da palavra do Senhor. E o salmo vai terminar dizendo: reflitam nisto, ó sábios, e considerem a bondade de Deus. O salmo vai dizer por 4 vezes, além da abertura dele, vai dizer por 4 vezes: todos os homens deem graças ao Senhor por causa do seu amor leal e por causa das maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Agora, há um contraditório aqui. O salmo está fortalecendo que Deus é bom. O salmo está fortalecendo que a bondade do Senhor é de fato maravilhosa. O salmo está fortalecendo que o amor leal do Senhor é aquele que nós conhecemos lá de Lamentações, a causa de nós não sermos consumidos. Mas apesar de tudo isto, tanta maldade no mundo, apesar de tudo isto, tanta perversidade, apesar de tudo isto, crianças passam fome, apesar de tudo isto, pessoas adoecem, pessoas morrem nas suas enfermidades, apesar de tudo isto, uma injustiça social se apresenta diante dos nossos olhos. Apesar de tudo isto, corrupção. Vivemos um país, por exemplo, como o Brasil, com um potencial enorme de ser uma das maiores e mais poderosas nações da terra, mas uma corrupção introjetada praticamente em todos os setores da sociedade. E muitas vezes a pergunta é: se Deus é bom, por que essas coisas acontecem? Provavelmente esta deva ser uma das piores perguntas que você tem que responder àqueles que estão lá fora. Porque um dos fatores limitantes que impedem pessoas de vir e de fazer parte do reino e de se converterem ao Senhor é exatamente essa pergunta: se Deus é bom, por que tanto mal? E muitas vezes somos nós que temos esse ponto de interrogação dentro do coração. Alguns não têm a ousadia de perguntar a Deus, não têm a coragem, porque de certa forma têm um temor, porque o Espírito que habita em nós nos convence que o Senhor é bom, mas a maldade está nos cercando de todos os lados. Mas essa é sim uma pergunta a ser feita, e é uma pergunta respondida também na palavra do Senhor. O Salmo de 115 responde essa pergunta. Ele diz o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou à humanidade. Os céus dos céus, o Senhor está controlando, governando todas as coisas. A terra, Ele também é Senhor de todos os senhores, Ele também é Rei de todos os reis. Mas este período da humanidade, desde Adão até que Jesus volte e se assente num trono e governe, porque lá em Apocalipse vai dizer que a nova Jerusalém descerá do alto e Ele habitará conosco, e Ele governará todas as nações da terra a partir da terra, e nós reinaremos com Ele como igreja do Senhor. Prepare-se para reinar, prepare-se para governar, prepare-se para estar do lado do Senhor, num novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais choro, mais lamento, a antiga ordem terá passado, tudo se fará novo, estabelecendo um reino de justiça e de paz eterno. Prepare-se para isso, porque esse dia, um dia será materializado diante de nós. Um dia, isto que é para nós uma promessa, será de fato uma realidade. Agora, nós já temos a cultura do reino de Deus em nós, e nós já podemos fazer da nossa casa, do ambiente que governamos, do lugar onde de fato a gente tem autoridade sobre esse lugar, um ambiente onde essa cultura de reino de Deus, de justiça, de paz e de alegria, de sinceridade, de verdade, já se estabeleça. Agora, a terra, Deus confiou à humanidade, e a gente sabe que lá em Adão, a humanidade escolheu o mal. Lá em Adão, quando Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres certamente morrerás, e ao comerem, porque ela era agradável aos olhos, ela era apetitosa ao paladar, ela dava para o homem a sensação de tornar-se semelhante a Deus, como assim a serpente havia dito. Ele comeu,
E o pior não foi conhecer o bem já era a sua essência. O homem, apesar de não ter talvez a consciência plena do que era o bem, mas o bem já era a realidade, o bem já habitava toda a volta, tudo que Deus havia criado era bom, diz a palavra do Senhor. O jardim do Éden, onde o homem estava estabelecido como gestor, como zelador, era um lugar perfeito. O homem todos os dias tinha um encontro com Deus, não havia enfermidade, não havia morte, não havia perdição, não havia espinhos, não havia brolhos, não havia suor. Eu estou aqui suando já. Não havia suor para comer do seu pão. Havia uma perfeição, mas o homem escolheu comer do fruto, então ele conheceu o mal. E o coração do homem passou a se inclinar para o mal. E desde então, é o nosso grande desafio. Eu costumo dizer na igreja que eu pastorei que para a gente fazer o bem, a gente precisa se esforçar. Para fazer o mal é só relaxar. Para fazer o mal é só relaxar. Quando nós relaxamos, o mal está presente. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, o grande doutor que ensinou a doutrina para a igreja que nós somos hoje, disse: eu sou um miserável, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Romanos capítulo 7. O mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Porque quando eu quero fazer o bem, eu logo vejo uma força atuar nos meus membros, de modo que eu sou levado a fazer o mal. Porque com a mente eu já sou pertencente ao Senhor, no meu espírito eu já estou no Senhor, mas eu tenho uma carne corrupta, rebelde, insubmissa, que me leva a fazer o mal. E nós vivemos essa dicotomia de uma guerra diária, uma luta caseira, do bem contra o mal. Jesus na cruz do Calvário nos deu agora a possibilidade de escolhermos, de decidirmos, de nos esforçarmos, porque nada mudou em relação a quem Deus é, nada mudou em relação à perfeição e à bondade do Senhor, nada mudou em relação ao amor do Senhor, nada mudou em relação à misericórdia do Senhor. Deus continua sendo bom. Provérbios capítulo 19, verso 3 vai dizer assim, que é a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós achamos que estamos com a razão, nós tomamos decisões sem apresentar ao Senhor. Hoje a gente foi lá no terreno e foi maravilhoso, nós fizemos uma oração lá, e é uma obediência à palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz assim, consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas quantas vezes de fato a gente faz isso? Falando da humanidade geral, nós vamos fazendo do nosso jeito e depois corremos atrás do Senhor para Ele legalizar aquilo que nós já estabelecemos, fizemos, realizamos, e o Senhor que se vire para fazer dar certo agora. Senhor, não abençoa o meu plano, abençoa o que eu já realizei. A verdade é que o Senhor nos ensinou, Jesus disse, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus. Ou a gente entende que o Senhor é primeiro lugar na nossa vida, ou o Senhor não será nenhum outro. Primeiro lugar, uma consciência de evangelho. A maior parte da humanidade não tem. Então a sua insensatez provoca a ruína, distorce o seu caminho, e no final ainda estão dizendo, Senhor, a culpa é tua. A culpa é do Senhor, a culpa é de Deus, por todas essas coisas. Esse salmo está falando da corrupção da humanidade, está falando das decisões equivocadas da humanidade. Só que esse salmo tem um escape. Ele diz assim, 4 vezes ele também diz, nas suas aflições clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações em que se encontravam. Gente corrupta, gente infiel, gente insensata, gente que havia errado, gente que escolheu o mau caminho, mas em algum momento no fundo do poço olhou para o céu e viu que só tinha o céu mesmo para olhar e clamou ao Senhor. E clamando ao Senhor, o Senhor os livrou da tribulação em que se encontravam. Talvez existam pessoas aqui hoje que as consequências, aquilo que estão vivendo hoje, numa reflexão justa, sensata e sincera,
cheguem à conclusão de que não há como transferir a responsabilidade. O que eu estou vivendo tem a ver com escolhas que eu fiz. O que eu estou vivendo tem a ver com más decisões. As dificuldades, as adversidades, talvez uma enfermidade, talvez uma falência, talvez um problema familiar, resultado de decisões equivocadas que te levaram a grandes aflições. Talvez existam pessoas aqui nessa situação. Deixa eu falar para você, o mesmo Deus misericordioso daquele que é fiel a Ele, também é misericordioso daquele que clama a Ele apesar da sua infidelidade. Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade, porque não pode negar-se a si mesmo, e um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. No fundo do poço, na maior dificuldade, talvez nas encrencas causadas por você mesmo, não dá para terceirizar, mas se você clamar ao Senhor, a palavra está dizendo, clama ao Senhor e Ele te livrará de todas as tuas tribulações. Existe um Deus extraordinário, bondoso, cheio de misericórdia e graça, que não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à metanoia, a transformação de mentalidade para ter a mente de Cristo e desfrutar do reino do Senhor Jesus. Através dessa atitude de clamar ao Senhor. E uma vez que clama a Deus, também reconhece que Deus é bom apesar da nossa maldade. Talvez a vida não esteja nada boa, mas o dia amanheceu, e isso é bondade de Deus. Talvez os problemas estejam intensos, mas o pão está sobre a mesa, isso é bondade de Deus. Talvez a dificuldade de caminhar, de chegar, talvez a linha de chegada, o destino esteja muito longe e a estrada é cheia de obstáculos, mas tem saúde, e isto é graça de Deus. E a gente precisa aprender a viver gratos ao Senhor. Que culto maravilhoso, que começou com uma ação de graças. O culto começou com uma oração, Renata, né? Ela falando sobre o tempo favorável do Senhor nesses 24 anos, agradecendo a Deus. Eu tenho certeza que esses 24 anos não foram só de alegrias. Tem muito choro aí, tem muita decepção, tem muito sofrimento, tem muitas adversidades. Ninguém chega com 24 anos de igreja, de reino de Deus sendo plantado numa cidade sem cicatrizes. E poderíamos gastar o tempo falando das dores, só que investiram o tempo falando da bondade do Senhor e dando graças ao Senhor. E o Salmo vai dizer, deem graças ao Senhor pelo seu amor leal, pelas suas maravilhas realizadas aos homens, pela sua bondade, por tudo que Ele está realizando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a gratidão é como um rio que flui, trazendo toda sorte de bênçãos sobre a vida daquele que é agradecido ou agradecida. A gratidão move o coração do Senhor. A gratidão mantém o fluxo da graça sobre as nossas vidas. O Salmo 50 vai dizer assim, aquele que me oferece a sua gratidão como sacrifício, esse é o que me honra. E aquele que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a ele a salvação de Deus. A salvação de Deus é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. E aquele que anda no caminho do Senhor será apresentado a Jesus, porque Jesus disse, aquele que me ama e me obedece, aquele que me obedece também será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. E esse lugar de andar com Jesus e andar no caminho do Senhor e conhecer a salvação, começa com um espírito de gratidão, apesar de todas as dificuldades. Obrigado, Senhor, até aqui tu tens me ajudado. Obrigado, Senhor, porque tem muita coisa acontecendo que eu vejo que é a favor do Senhor, me dando oportunidades apesar de todos os problemas. Paulo aos Filipenses no capítulo 4 vai dizer assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Sabe essa ansiedade, esse excesso de futuro, essa angústia, essa agonia, talvez num culto de domingo pensando na conta de terça-feira? Talvez a insônia que vem, não ande ansiosos por coisa alguma. Repita comigo, coisa alguma. Coisa nenhuma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o pensamento
e o coração de vocês em Cristo Jesus. Veja que é um combo: oração, súplica com ação de graças. Deus não rejeita quem é grato. E o salmo aqui está falando: seja grato ao Senhor, apesar das dificuldades. Não tenha medo de chegar diante do Senhor, apesar das aflições, talvez causadas por você mesmo, mas chegue diante do Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, começa uma nova história a partir de hoje. Eu estou aqui colhendo um fruto que eu não semeei, eu disse a vocês, e eu não estou aqui por mérito, eu estou aqui por graça, eu estou aqui por favor do Senhor, eu estou aqui porque em algum momento da minha vida eu olhei para o céu e disse: Senhor, me socorra, mas me socorra de mim mesmo, me livra de mim mesmo, Senhor, porque eu conheço o Evangelho, eu conheço a palavra, eu conheço a tua vontade, eu sou criado, eu sou nascido na igreja, mas com 15 anos eu me afastei da igreja, e com 15 anos eu me afastei, passei 15 anos fora. Eu estou completando esse ano o mesmo tempo de ministério que eu passei fora, está equivalente agora, 15 anos de ministério, mas eu passei 15 anos também fora da igreja. E nesses 15 anos que eu passei fora da igreja, eu escolhi caminhos equivocados, e eu colhi consequências graves, e eu sofri demais, e eu causei sofrimentos também. E chegou um momento que não deu para terceirizar. No início do meu desvio, eu botava a culpa na igreja, porque eu era um jovem, adolescente, filho de pastor, muito cobrado, muito exigido, um tempo ainda muito religioso, legalista. Me exigiam coisas que eu achava demais. Desde a infância, passava 10 crianças correndo, passava eu correndo também, alguém me pegava pelo braço e dizia assim: você não pode, é filho de pastor. Aquilo foi causando uma repulsa, uma repugnação, uma raiva, um desejo de sair correndo, mas era rebeldia também. E aí quando eu resolvi saí e fiz escolhas erradas, e sofri por causa delas. Mas chegou um dia que eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu estou destruindo a minha vida, estou fazendo sofrer pessoas que eu amo. E 6 meses antes do meu pai falecer, eu tive uma experiência com Deus numa viagem que a gente fez. E ali então, eu entendi o que é justiça de Deus, justificação imediata, salvação imediata. Entenda uma coisa: se você crer e confessar e entregar o teu caminho ao Senhor, imediatamente você está justificado diante do Senhor. Imediatamente você está apto para viver um novo de Deus. Agora existe um fenômeno. Gálatas 6,6 vai dizer assim: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. A lei da semeadura e da colheita, ela serve até para quem é ateu. Não crê em Deus, não tem problema, vai plantar e vai colher, porque essa é a lei universal que Deus estabeleceu para a vida na terra. E quando eu me converti, apesar da certeza da justificação, da salvação, de nenhuma condenação mais há sobre a minha vida, haviam consequências das escolhas erradas que eu havia feito. E agora eu estava em Deus, mas ainda colhendo os espinhos e abrolhos. E não era castigo de Deus, era uma lei natural da vida. Está convertido, está no Senhor, é uma nova vida, mas ainda resquícios daquela vida que você viveu, os traumas, as consequências daquela vida ainda estão ali acontecendo, porque é uma semeadura e é uma colheita. Mas eu aprendi algo muito cedo e eu gostaria de compartilhar com você, porque talvez isso vai te dar esperança, provavelmente vai te dar, me deu. Um dia eu ouvi do Senhor assim: Fernando, você está colhendo os espinhos e abrolhos, é bom, porque cada colheita que você faz de um tempo errado que você decidiu viver, a terra está livre, a terra está sendo liberta, a terra está sendo liberada para uma nova semeadura. E se você mudar a espécie da semente, você vai mudar a espécie da colheita. E essa é a importância da congregação. Por isso que é importante você se converter, mas é muito mais importante você congregar. Porque na conversão você é justificado, salvo, liberto, alcançado.
Mas na comunhão, você vai recebendo sementes para mudar a espécie da semente, e daqui a pouco mudar a espécie da colheita, e aquilo que um dia foi uma terra arrasada de espinhos e abrolhos se torna num pomar verdejante e frutífero para a glória do Senhor. O Éden que o Senhor restaurou na cruz do Calvário, e a realidade de vivermos a plenitude do Senhor que Ele nos prometeu. Então talvez existam ainda espinhos e abrolhos, colha. Mas entenda, tem uma terra liberada para você mudar a espécie da semente, e com isso você vai mudar a espécie da colheita em nome de Jesus. E aquilo que Jesus falou, o reino de Deus, ele é semelhante a uma semente que é semeada sobre a terra, e não sabendo como o homem, dormindo ou acordado, a terra por si só germina a semente. Primeiro o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e então vem o tempo da maturidade, ele passa a foice e é grande a colheita. Essa é a vida do cristão. Primeiro é uma terra que não tem nada, aí planta-se uma semente. Daqui a pouco surge um talo, alguém olha e diz assim: o que é isso? No que vai dar isso? Eu passei por isso. O que vai dar isso? Mas aí daqui a pouco surge uma espiguinha naquele talo. Daqui a pouco os grãos começam a surgir e enchem a espiga. Daqui a pouco tem maturidade e há uma grande colheita em nome de Jesus. Passe pelo processo, mude a espécie da semente e você vai ver uma terra frutífera em nome de Jesus. Segunda parte da mensagem é para aqueles que talvez não tenham nada de ruim para colher, mas estão vivendo tribulações também. E não tem a ver com pecados passados, não tem a ver com escolhas equivocadas. São tribulações porque você está andando com Jesus. Bem-vindo ao clube. Nesse mundo vocês terão muitas aflições. Contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus dá essa palavra das aflições, Ele está dando aos discípulos agora. Porque existir é sofrer. A verdade é que o tempo que passarmos na terra, passaremos por muitas tribulações. Mas já que não dá para escolher viver sem tribulações, então passe tribulações com o Senhor. Porque no Senhor você é mais do que vencedor, e no Senhor todos os teus sofrimentos são leves e momentâneos. Como Paulo disse, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E existem pessoas que você olha para elas e elas estão passando por grandes dificuldades. E o religioso talvez vai ficar procurando pecado. Se está passando por dificuldade, deve ter pecado alguma coisa. E não tem a ver com pecado, tem a ver com decisão de andar com Jesus. E andar com Jesus nesse mundo tenebroso e corrupto também é um desafio. Tem gente que está sendo atribulada porque escolheu não se corromper nos seus valores, e lá no seu trabalho tem muita corrupção. Está atribulado, está sofrendo perseguição. Tem gente que está sendo atribulada porque talvez seja o único convertido na sua casa. Gostaria de ver todos os seus convertidos, mas hoje o que vê são escarnecedores, sofrendo ainda a opressão, o preconceito de uma vida que decidiu viver, e por ignorância que eles não entenderam, e você atribulado. Em Lucas capítulo 8, Jesus entra no barco e diz aos seus discípulos: atravessemos para o outro lado do lago. A mesma situação que nós estamos vendo aqui. Aqui nós vemos um mar revolto e homens navegando em navios, quase indo a pique. Só que aqui no Salmo 107 era a consequência das suas próprias escolhas. Em Lucas capítulo 8, que você vai ver em Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 8 também, o texto vai dizer que houve uma grande tempestade em alto mar. Jesus dormia na polpa do barco. E essa tempestade não foi causada por desobediência, essa tempestade foi causada por obediência. Eles entraram num barco e Jesus entrou primeiro e convidou eles a entrar e disse: vamos para o outro lado do lago. E no meio do caminho, uma violenta tempestade se abateu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no litoral onde a gente mora, tem um provérbio que diz assim: mares calmos não fazem bons marinheiros. Existem situações que o Senhor deliberadamente nos coloca para nos treinar para coisas maiores. Existem adversidades que não têm a ver com o inimigo das nossas almas, tem a ver com Deus nos treinando. A pedagogia do Senhor
que muitas vezes no sofrimento, na tribulação, na angústia, nos faz entender propósito, missão, reino de Deus, prática da palavra. E aquilo que talvez nos assuste por causa das circunstâncias, nada mais é do que um treinamento para nos levar a coisas maiores e melhores. Um dos salmos que mais fala ao meu coração é o Salmo de número 66. Ele diz assim: pois tu, ó Deus, do verso 10 em diante, nos submeteste à prova, nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre as nossas costas pusestes fardos, deixaste que os nossos inimigos cavalcassem sobre a nossa cabeça, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Porque o fim das coisas é melhor do que o seu princípio, o paciente é melhor do que o orgulhoso. O que você precisa identificar é quem comanda o teu barco. Quem comanda o teu barco? Se é Jesus quem comanda o teu barco, não atribua o controle da tua vida ao teu inimigo, porque ele não tem poder para te tocar. Se você entregou a sua vida, ele pode até ser um leão velho, desdentado, bramando, procurando a quem possa devorar, mas ao derredor, diz a palavra, porque ao redor de você estão acampados os anjos do Senhor, e dentro de você está o Espírito Santo de Deus, e ali o maligno não toca. Se o maligno não toca, se Jesus é o mestre do meu barco, se ele está na minha embarcação e eu estou passando por tempestade, então não é o diabo, é Deus. A questão é por quê? Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Sabe qual é o momento da prova? É aquele momento que Deus se cala. É aquele lugar que a gente está dizendo assim: Senhor, eu só preciso de uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Deus se calou, Deus não fala mais comigo. Só que na hora da prova, temos aqui uma pedagoga. Na hora da prova, o professor se cala. Na hora da prova, você pode fazer aquela carinha de coitadinho. E no caso de Jesus, não adianta colar, porque ele tem olhos como chama de fogo, né? E por que Deus se cala na hora da prova? Porque nós já temos a informação necessária para sair dela. E prova de Deus não é para desaprovação, é para aprovação. Todas as vezes que Deus nos coloca numa prova, Ele nos coloca na prova para que a gente vença a prova e possamos ser levados para um novo nível. E Ele está calado porque Ele já falou. Nós é que estamos desorientados por conta das tribulações. O dia de hoje é um perigo, você sabia disso? Você podia estar em casa, mas você ouviu a voz do Senhor e veio. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque o dia de hoje é um dia de libertação da ignorância. Hoje é um dia de pregação da palavra. Se você não receber nada do que eu estou falando, alguém aí, entre os teus irmãos, vai dar alguma palavra que é palavra de Deus e vai entrar no teu coração. E vai te livrar da ignorância. E todas as vezes que nós conhecemos a palavra do Senhor, em algum momento aquela palavra vai nos provar. Porque Jesus disse assim: quem é o homem que pratica, que constrói uma casa que é edificada sobre rochas? É aquele que ouviu e botou em prática a palavra. O homem que constrói uma casa na areia também ouviu, também estava escutando, também conhecia, também sabia o que devia fazer, mas na hora de fazer fez diferente. Na hora de fazer não colocou em prática aquilo que conhecia. Por isso a sua casa, na hora que veio a tempestade, caiu. E o Senhor está dizendo: aquele que ouve e pratica, este é o homem que é prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então todos os momentos de prova, nós temos sim o conhecimento para sair dele. Basta exercer a tua fé e você vai ser aprovado para um novo nível em nome de Jesus. E é Deus, não é o diabo não. É o Senhor que nos refina como a prata, não é o diabo. Prata é fogo. Prata é o ourives colocando a prata no fogo, e ele só tira a prata do fogo quando a impureza da prata sai. E ele sabe que a impureza da prata saiu e é a hora de tirar do fogo quando sua imagem reflete na prata. Tem fogo na vida da gente que a gente só não saiu ainda porque ainda não refletiu a imagem do Senhor em nós. E o Senhor colocou a gente ali mesmo para que resplandeça a sua face. Números capítulo 6 é a bênção sacerdotal do CI, dessa igreja aqui também. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti.
a imagem do Senhor. Talvez você ore: Senhor, eu preciso liberar o fruto do Espírito, a paciência, o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. Aí o Senhor coloca a gente completamente o contrário disso na tua vida, para te refinar mesmo. E aí ao refino, vai chegar uma hora que a sua imagem será a imagem do Senhor, e a imagem dele refletirá na sua vida. Aí o Senhor diz: agora está puro, agora o fruto é puro, agora é um novo lugar, agora é um novo tempo, agora é um ministério mais proeminente, agora é um lugar maior, porque o que de Deus pode ser conhecido é revelado, é manifesto através de nós. E o Senhor quer nos levar. A igreja do Senhor, meu pai sempre dizia, ela não foi chamada para ser cauda, ela foi chamada para ser cabeça. A igreja do Senhor é cabeça das nações, é cabeça da terra, só que é uma cabeça que reflete a luz do rosto do Senhor. Por isso refino. Então, se você está num momento de refino, é Deus querendo a sua imagem, refletindo quem Ele é, a sua vida refletindo a imagem do seu caráter, do seu rosto. Não precisa acelerar, que o tempo já acabou. Caímos em armadilhas, situações impossíveis de sair. Sabe, situações que você não consegue sair sozinho? Não é o diabo, muitas vezes é o Senhor, para que Ele prove a grandeza e o poder dEle. Existem coisas que a gente vive na vida. Hoje eu ouvi o pastor dando tantos testemunhos da igreja nesses 24 anos. Para cada coisa que eles olham aqui, eu tenho certeza que eles veem milagre. De nós não poderia partir. Nós estávamos em situações, quando a gente alugou esse imóvel já era uma armadilha, porque como é que nós vamos pagar? Já era uma situação impossível de sair. O terreno que vocês compraram, os milagres, hoje estavam contando as coisas que Deus está fazendo para que esta casa seja edificada para a glória do Senhor. É um prédio, mas é um prédio que abrigará a igreja do Senhor Jesus Cristo, viva e poderosa nessa cidade. Muita gente vai se converter dentro daquele lugar, muita gente vai ser transformada naquele lugar, muitas famílias serão restauradas. A tua família, que se você trouxer já não cabe todo mundo aqui, vai caber lá em nome de Jesus. E milagre atrás de milagre acontecendo. Situações que sozinhos nós não saímos, mas é Deus promovendo para que a glória dele seja manifesta. Mas a um lugar de fartura ele nos levará. Entenda isto. Grandes são as aflições dos justos, mas em todas o Senhor os livrará. E a um lugar de fartura o Senhor está te conduzindo. Então, se o teu barco está passando por tempestades, entenda uma coisa: clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Em Jeremias, o Senhor vai dizer assim: eu sou o Senhor que fez a terra, que a formou e afirmou. E eu digo: clame a mim, e eu responderei, e anunciarei coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. O momento da aflição é o momento de clamar. Clamar não é reclamar. Clamar é suplicar com fé, é suplicar com esperança, é olhar e manter o seu olho fixo no que está diante de você, olhando sempre como alguém que tem alvo. Clamar é erguer os teus olhos para o monte, te perguntar de onde virá o socorro e saber que o teu socorro vem do Senhor que está ali adiante de você. Reclamar é parecido, só que com incredulidade, é aquele que fica murmurando, olhando para trás, desistindo. Clame com fé, e você vai ver o Senhor revelando coisas extraordinárias. É a graça do entendimento diante das tribulações. É por isso que você vê Paulo, Pedro, Tiago, João, no meio das aflições. Paulo estava preso dentro de uma prisão, acorrentado, cheio de feridas e chagas, e ele cantava e louvava ao Senhor. É loucura isto? Não, é consciência. Que consciência? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. A dificuldade era grande, a aflição era grande, mas por causa de tudo aquilo ali, um carcereiro e a sua família foram salvos. E nós carregamos até hoje uma palavra profética que Paulo disse a ele, e que nós podemos tomar posse para a nossa vida: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Tem coisas, meu irmão, que o Senhor vai te levar a pregar palavras poderosas e você não vai abrir a boca. A tua vida vai testemunhar as dificuldades que você passou, e que talvez alguns estavam prontos para tirar a própria vida diante das suas,
mas ao olhar para você, vê ali alguém que tem esperança apesar das dores, e preserva a sua vida. E um dia nós vamos entender o todo. Então confia no Senhor, o mais Ele fará. Esse texto tem 3 pontos de vista, e eu caminho para o final. O primeiro é o de Lucas, que é o narrador do texto. Lucas era um gentil, médico, grego, naturalmente cético, mas não incrédulo. Um homem que pela sua formação acadêmica era um pesquisador, era alguém que duvidava, não com incredulidade, mas com curiosidade. E ele começa a pesquisar, e ele vai escrever o livro de Lucas. Lá no capítulo 1 ele vai dizer, o livro de Lucas tinha um destinatário, era Teófilo, e ele diz: eu me dediquei a levantar um relato ordenado e uma pesquisa elaborada sobre aqueles que foram servos do Senhor e testemunhas oculares, e testemunhas da palavra do Senhor, de tudo que eles viveram e de tudo que o Senhor fez na terra, para que tu, ó Teófilo, tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. No livro de Atos, ele também escreve e diz a mesma coisa. Quem era Lucas? Lucas é um homem que nunca viu, nunca foi testemunha ocular. Lucas não estava no barco, mas ele creu no que ele ouviu. Lucas é semelhante àqueles que Jesus elogiou quando disse a Tomé: Tomé, você crê porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Lucas se assemelha à maior parte de todos nós. A maior parte das pessoas que você conhece, a esmagadora maioria, nunca terá ou nunca teve uma experiência transcendental, sobrenatural, poderosa, de ver anjo, de ver coisas extraordinárias, mas tão somente creram porque ouviram, e ouvindo, se tornaram testemunhas do Senhor. Então coloca no teu coração isto. A Renata aqui repetiu algo que eu disse ontem. A menor visão de Deus, biblicamente falando, é uma cidade. Você nunca vai ver Deus falando menos do que uma cidade. É de cidade para nações, é de cidade para toda a terra. Fica em Jerusalém, depois vão pelas Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nada menos do que caçador para Jesus, nada menos do que essa cidade inteira. E que haja uma igreja que tenha consciência de que, se entender o que o Senhor quer fazer, os templos não comportarão a glória do Senhor. Não haverá paredes que suportarão e comportarão o que o Senhor quer fazer. Se a igreja entender, ela vai ter que ir para as ruas, ela vai ter que ir para as praças, ela vai se movimentar na política, ela vai se movimentar na cultura, ela vai se movimentar em toda a sociedade avivada pelo Senhor. Mas essa igreja não é uma igreja espectadora, é uma igreja protagonista. É quem ouve e se torna testemunha do que ouve, porque creu no que ouviu. Tudo aquilo que o Senhor está fomentando dentro do teu coração, ainda que você não tenha visto nada, viva pela fé. Nós não somos aqueles que se movem pelo que vemos, nós somos aqueles que se movem pelo que cremos, em nome de Jesus. É até arriscado demais pedir para ver muita coisa, porque se você estudar com cuidado, você vai ver que todos aqueles que viveram grandes experiências teofânicas com Deus nunca mais tiveram uma vida normal. Talvez nós não estejamos preparados para isso. Você não vai ver ninguém que viu, que viveu uma coisa extraordinária e sobrenatural, que teve uma vida comum, normal depois disso. Sofreram coisas extraordinárias, como esses discípulos, que estavam aqui no meio de uma tribulação extraordinária, de um mar revolto, por causa da obediência ao Senhor, porque viram o Senhor, viram seus sinais. Desses discípulos aqui, ninguém, a menos João, teve uma morte natural. Foram perseguidos, apedrejados, cerrados ao meio, crucificados. Graças a Deus que a gente não precisa passar por isso. Mas todos nós temos a mesma responsabilidade. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Não vi nada, Senhor, mas você crê no que você viu, porque você está experimentando a partir da fé, botando em prática e vendo o poder que a palavra tem. Então creia e multiplique essa palavra, e você vai ver caçador sendo alcançada para Jesus, em nome de Jesus. E no meio da tribulação, confie em Deus, só confie em Deus. No meio das adversidades, não duvide do amor do Senhor. Você precisa entender que você tem uma promessa.
apesar das tribulações, apesar dos mares revoltos, quando Jesus entrou no teu barco, Ele fez uma promessa: vamos para o outro lado do lago. É isso que você carrega. Você precisa sempre entender que o Senhor que te chamou, que te convocou, que te colocou para dentro, que te fez andar com Ele, que está andando com você, te fez uma promessa inicial, e as circunstâncias não podem deixar você perder a verdade sobre o que você carrega. Você e eu vamos atravessar para o outro lado do lago. Pela manhã nós cantamos uma canção. Eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor para nós cantarmos essa canção novamente. E essa canção, para mim, ela é muito necessária, especialmente para essa mensagem, porque essa canção ela fala sobre o Deus que nos dá escape, o Deus que acalma o mar, o Deus que aquieta o vento, o Deus que tira a força do fogo, o Deus que faz o leão jejuar. E muitas vezes nós estamos nessas situações. Parece que tem vezes que o Senhor nos coloca. Algumas vezes tem a ver com insensatez, o inimigo tentando destruir, mas outras vezes tem a ver com andar com Jesus. E Jesus nos coloca em situações que são aos nossos olhos são difíceis de nós lidarmos. Quando você olha para Davi e Golias, quem tinha vantagem? Quando você olha para Sansão e os 1000 filisteus, quem naturalmente tinha vantagem? Quando você olha para Gideão com 300 homens e um exército incontável de midianitas, quem tinha vantagem? Quando você olha para Josafá e os amonitas e moabitas diante deles para lhes destruir, quem tinha a vantagem? Parece que nas guerras que a gente entra, por causa do nome de Jesus, nós entramos em desvantagens. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E é por isso que a gente tem que guardar essa palavra. Quando ele entrou no barco, apesar do vendaval, quem tinha vantagem aqui, o mar ou os discípulos? Mas Jesus estava com eles. E porque Jesus estava com eles, o vento se acalmou, o mar se acalmou. Quem tinha vantagem? Nabucodonosor ou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Mas mesmo sendo jogados numa fornalha, o fogo não os queimou, porque maior era quem estava com eles. Quem tinha vantagem? Daniel ou os leões? Então entenda isso no teu coração, meu irmão. Talvez você esteja passando por ondas bravas, barco balançando, mas não importa a circunstância, importa quem está dentro do barco. Se Jesus está no barco, barco que Jesus está não afundará. E se for necessário por cima das ondas, você caminhará. Se você estiver numa fornalha ardente, 7 vezes aquecida, talvez cheio de pessoas que você sabe que te amam, mas não podem te ajudar, te amam, mas não conseguem entrar, é um fogo tão forte que eles não suportariam, eles estão intercedendo por você, mas eles não têm como entrar, não tem como ninguém te ajudar, mas se olharem direito, ali dentro tem um quarto homem caminhando com você. Na cova dos leões, talvez, existam pessoas aqui dentro, de covas de leões, a porta foi selada, não tem como abrir, talvez você não vai sair de dentro dessa cova hoje mesmo. É uma noite de aflição, é um tempo de conturbação, mas em nome de Jesus, o leão vai jejuar. E no tempo certo a porta vai se abrir e você vai sair dando glória ao Senhor, e as pessoas reconhecerão que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E se o Senhor é por você, quem será contra você? Tem situações que, para as pessoas se convencerem que o Senhor é a teu favor, você de fato precisa passar por esses lugares. Mas guarde no teu coração essa palavra: aquele que aquieta o mar, aquele que está na sua vida, aquele que guarda o teu coração. Você precisa aprender sobre o olhar de Jesus. Como eu falei para você, são 3, e o terceiro é Cristo, nosso modelo. Jesus é aquele para quem nós olhamos e nos inspiramos. Jesus é aquele que nós olhamos e imitamos. Jesus é aquele que Paulo disse: me imitem porque eu estou imitando Ele. É o nosso modelo. O que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Dormindo. O que era isso? Preguiça? Não. Confiança. Descanso.
porque ele sabia quem era o seu pai. E ele não estava dormindo aleatoriamente, ele estava dormindo porque Jesus ensinava até dormindo. Jesus estava ensinando para os discípulos o que Davi aprendeu, aplicou e desfrutou. Davi sofre um golpe de estado, o seu filho lhe rouba o trono, ele tem que sair fugido de Jerusalém, subindo o Monte das Oliveiras descalço, chorando e lamentando, uma dor indescritível, de um rei sendo destronado e de um pai sendo atacado pelo seu próprio filho. Quando ele chega no alto do Monte das Oliveiras, anoitecendo, não podia fazer mais nada a não ser dormir e esperar o próximo dia. O que Davi escreveu? Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. No Salmo de número 4 ele diz: em paz eu me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em nome de Jesus, você e eu nunca mais passaremos uma noite em clara, com angústia, com ansiedade. O que não deu para resolver hoje, vamos deitar, vamos dormir, vamos nos renovar, porque o Senhor nos sustenta e Ele está no nosso barco, e esse barco não afundará, porque fiel é Deus, que prometeu do outro lado do lago, nós chegaremos em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus?